Vamos aí. A partir do versículo 1 do capítulo 6, o texto diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo... Me perdi. Vou ajeitar aqui, me perdi. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: Não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião,
Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, mais uma vez, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença e levados a compreender a tua palavra e a tua santa vontade. Pai amado, em nome de Jesus, conduz os nossos corações. Nós oramos, Senhor meu Deus, e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos agora aqui, como eu disse agora há pouco, ao momento em que nós vamos nos deparar, com esse texto tão conhecido, ou pelo menos com esse evento tão conhecido, da queda das muralhas de Jericó. Nós vimos aí nos cultos passados a chegada do povo de Israel, próximo à terra de Canaã. Depois nós vimos a travessia ali do Rio Jordão, como se deu essa travessia, o memorial das 12 pedras, nós vimos também. Nós vimos no culto passado a circuncisão dos israelitas em Gilgal. Então o povo de Israel já está, nessa altura aqui da história, do lado de dentro, vamos dizer assim, da terra de Canaã, e estão ali indo em direção à cidade de Jericó, que era uma das cidades mais próximas ali, talvez a mais imponente pelo tamanho da sua muralha, talvez uma das mais bem estruturadas ali, por isso ela é muito emblemática também para essa vitória, para essa chegada aqui do povo de Israel na terra de Canaã, sendo cumprido então aqui aquilo que o Senhor havia prometido, que o povo chegaria nessa terra. Mas além de ter prometido que o povo chegaria nessa terra, o Senhor também havia prometido, havia declarado que o povo chegaria e tomaria esse lugar. Essa terra seria deles. E eles tomariam posse das coisas desse lugar, eles tomariam posse daquilo que estava ali em toda essa região. Então Canaã é a primeira cidade, será o primeiro embate, vamos dizer assim, que eles vão enfrentar. Mas como eu falei agora há pouco, praticamente não há ali um conflito. O Senhor literalmente entrega Jericó nas mãos do seu povo, e é sobre isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Então Josué vai abrir campanha aqui com o cerco de Jericó. Vai iniciar então aqui todo esse momento de conquista, toda a conquista do povo de Israel sobre esse território. O povo de Jericó parece aqui para a gente ser um povo de fato de coração duro. Eles veem o povo de Israel chegando, os israelitas estão chegando, mas por mais que todas as histórias que chegam até eles até esse momento os tragam um certo temor, nós vimos aí no capítulo 2, a prostituta Raabe falando sobre isso, nós vimos nos últimos cultos, reforçamos essa ideia de que as histórias estavam chegando a todo o território de Canaã, mas nesse momento aqui especialmente ao povo de Jericó, e como eles estavam ali um tanto amedrontados, mas mesmo com esse medo, imagine você que o povo de Israel está chegando, como eu disse nos cultos passados, esse ambiente é um ambiente de guerra, é um cenário de guerra, eles estão ali pensando realmente nessa questão desse confronto, mas com todo o pavor que eles estão de Israel e do Deus de Israel, eles não vão se entregar. Talvez poderia ser dentro desse cenário aí, que muitas vezes os povos que se viam ali cercados por um povo, por um exército ali mais forte, se pegasse ali e se dispusesse a se entregar, ou tentasse ali então negociar
alguma coisa ali para que pudesse não haver o conflito, né? Algum tipo de negociação deveria haver ou poderia haver, mas não é o que nós vemos aqui. O texto nos diz no versículo 1 que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então Jericó está cercado. Mas o coração desse povo não permite também que eles se entreguem, que eles se coloquem ali à disposição desse outro exército. Pelo menos poderia imaginar assim, para que poupassem ali as suas próprias vidas. Nós vemos aqui, meus irmãos, um cenário que nos aponta para a condição do coração do homem sem Cristo. É um coração que se fecha, é um coração endurecido, é um coração que muitas vezes, mesmo exposto à graça do Senhor, ao poderio do Senhor, não se abre, não se entrega, fica ali cercado em seus próprios muros, contando talvez que não venha a ser destruído, apesar do poder de Deus. Há muitas pessoas que vão permanecendo assim ao longo da sua vida. Até ouvem falar do Senhor, até ouvem falar dos seus grandes feitos, mas seus corações estão ali endurecidos, estão ali com os muros que os cercam e não se dispõem, ainda que possam imaginar que venham a perder, consideram de alguma maneira que podem vir a ganhar, e por isso permanecem ali endurecidos. É assim que está o povo em Jericó. O texto diz que ninguém entra, ninguém sai. O texto diz que a cidade está completamente ali cercada, mas esse povo permanece ali nessa situação infeliz. Ninguém quer negociar, ninguém quer se render, ninguém quer se entregar. Mas o Deus de Israel decidiu que Jericó será vencida. O Deus de Israel decidiu que Jericó será entregue nas mãos do seu povo, especialmente aí nas mãos do seu líder, que agora é Josué. Por isso o versículo de número 2 nos diz: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Jericó está então entregue. Josué sabe disso. Josué sabe que o poder de Deus entrega a ele e ao seu povo agora a terra de Jericó. Talvez não saiba, e certamente até esse momento não sabia ele, como o Senhor faria. E aí, meus irmãos, imagine que o povo de Israel pode ter começado ali a especular como se daria essa vitória. Ora, já era muito difícil considerar a travessia do Rio Jordão por tudo aquilo que nós já vimos aí nos cultos passados. Mas agora também é tão difícil imaginar, embora tenham vencido o Jordão, embora tenham vencido o deserto, embora tenham vencido o Egito, ainda é muito difícil imaginar que eles vão conseguir entrar ali em Jericó. Os muros são muito grandes, muito fortes, imponentes. Os espias anteriores, aqueles lá antes do deserto, haviam visto aquela situação e consideraram ali uma situação impossível. Eram maus espias. Olharam e não consideraram o que Deus podia fazer. Mas agora haviam dois espias que consideraram que poderia ser feito, que Deus faria. Foram inclusive alertados pela prostituta Raabe de que o povo ali estava amedrontado. E é nessa situação que agora chega o povo de Israel. E talvez considerem, ou tenham começado a considerar em seu coração, que não apenas seria possível, mas que seria de fato uma vitória avassaladora. Mas como isso iria acontecer? Pense, meus irmãos, que as táticas mais comuns de guerra, especialmente quando se tratava de cidades assim fortificadas, eram cercar a cidade, ficar ali por alguns dias até que começasse a faltar o suprimento na cidade, as pessoas começavam ali então a passar necessidade.
Outras possibilidades seriam tentar subir de fato ali naquelas muralhas, tentar colocar uma espécie de rampa ou algo do tipo, partir mesmo para o confronto. Mas o povo de Jericó está amedrontado, então imagine você em uma situação que você se pega ali em vantagem, o povo está com medo e eu sei disso. E se o povo está com medo e eu sei disso, e eu cheguei agora aqui para essa batalha, talvez a minha cabeça seja assim, vamos para cima. Vamos para cima porque eles estão com medo. Eu dei um exemplo, nos cursos passados, do jogo de futebol. Quando o time vê que o outro está ali atordoado, amedrontado, se ele bem souber, ele vai para cima. E parece que aquele clima contagia aquelas pessoas. Tanto aqueles que estão ali pressionados, ficam contagiados, parece que o time não consegue sair de trás, fica ali, tomando de todo lado ali ataque, quanto contagia aqueles que estão atacando, que pensam assim, vamos para cima, nós vamos conseguir. O Flamengo que não conseguiu. O Peñarol foi para cima e não deu certo. Mas volte, porque eu lembrei agora. Mas volte aqui. Meus irmãos, em geral o clima é esse. Só que Deus não quer que as coisas sejam como Israel pode imaginar. Deus sempre quer, meus irmãos, que as coisas sejam da sua maneira. Talvez isso aqui aponte, meus irmãos, para muitas oportunidades onde nós começamos a enxergar as coisas e dizemos assim, agora vai ser desse jeito, agora eu estou sentindo que vai dar certo, está tudo escrito aí que vai dar certo agora na minha vida, agora eu vou passar nesse concurso, agora eu vou conseguir esse emprego, agora eu vou avançar aqui na minha carreira, agora eu vou comprar minha casa, agora eu vou comprar meu carro, agora um monte de coisa. E a gente começa a considerar que parece que o tempo chegou, porque parece que está tudo muito propício. Mas, meus irmãos, embora o cenário, o tempo, as circunstâncias possam querer nos apontar que está tudo propício para nós, temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente pode estar sendo apenas guiado pelo nosso coração. Que a palavra já deixa claro, é muito enganoso. É como se eu dissesse assim para você, meu irmão, preste atenção, pode estar caminho aberto, tudo claro dizendo para você, vai lá, faz teu jeito. Mas ainda assim, você tivesse que considerar, olha, o caminho está aberto, está tudo claro aqui para eu ir, mas ainda assim eu preciso parar e perguntar para Deus se é a vontade dele. Assim estava o povo de Israel, pensando ali que talvez fosse aquele momento muito propício, mas Deus queria fazer a sua maneira. E Deus, provavelmente não querendo ali aguardar que o povo de Israel tomasse uma atitude errada, foi então tratar com seu líder. Ele foi dar orientações então a Josué. O texto diz no versículo 3: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. A gente precisa convir que isso aqui não é uma estratégia usual de guerra. Na verdade, a gente precisa considerar ainda mais. Você lembra da faca de pedra? Você lembra da faca de pedra que estava aqui no cu da faca de pedra? Tá, aqui não estava, tem que ler o texto atrás e escutar lá o sermão lá no YouTube. Bom, meus irmãos, não era apenas um capricho de Deus. De fato, nós não estamos num momento da história onde se domina o uso do metal. Então, quando a gente fala é um cenário de guerra, nós não estamos falando aqui
de um povo armado com espadas, com lanças de metal. Nós não estamos falando de um exército de guerreiros fortemente armados, fortemente protegidos ali por armaduras. O povo de Israel está vindo do deserto. O teólogo André Heinck, ele fala que o cenário aqui, quando a gente vê Israel, é muito mais como se você imaginasse um monte de sem terra, um monte de camponeses. Vocês já viram sem terra aí? De vez em quando eles querem invadir as coisas, vão lá com o quê? Com enxadas, com instrumentos ali de arar a terra, né? Eu sei que tem uns aí que andam armados, no nosso cenário de hoje. Mas a ideia é essa aqui. É como se eles fossem mais um monte de camponeses, levando ali os seus instrumentos. A gente sabe que Israel é aqui um povo nômade ainda, né? Então eles não tinham como parar, mas eles tinham instrumentos. Quando eles paravam, eles precisavam ali cuidar das coisas, arrumar, organizar, eles tinham alguns instrumentos. Então, a maioria dos instrumentos deles eram como essas facas de pedra. Eram instrumentos assim, muito, muito rústicos, seria essa palavra. E é disso que Israel está armado. Eles sabem que é um confronto. Provavelmente Jericó, embora parecesse ser uma cidade um tanto avançada para o seu tempo, provavelmente não tinha muito além disso também. Então esse é o cenário. Mas o Senhor, agora, além disso, ainda dá a eles uma estratégia de guerra que não é muito uma estratégia de guerra. Mas por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor tomará aqui uma grande oportunidade de mais uma vez o seu nome ser honrado. A cidade de Jericó está sendo dada a Josué para que o nome do Senhor seja honrado. Meus irmãos, grandes são as oportunidades que o Senhor nos dá de termos coisas para que o seu nome seja honrado. O Senhor nos dá bens, posses, conquistas, mas nós precisamos saber utilizar essas coisas para a sua honra, para a sua glória. O Senhor não está dando esse território aqui a Israel, não está dando esse território a Josué como líder, para que eles apenas se peguem ali como um povo beneficiado. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, então, o Senhor dos Exércitos dá aqui uma orientação, algumas orientações para o seu exército. Primeiro, a cidade tem que ser cercada. Não tem necessidade ali de abrir trincheiras, não tem necessidade ali de outras preparações no estilo bem de guerra mesmo. A cidade vai ser cercada, mas a arca do Senhor deve ser carregada ali pelos sacerdotes ao redor da cidade. E eles vão ter que marchar ali durante 6 dias primeiro, depois por um 7º dia. Eles vão ter que caminhar ali ao longo dessa cidade. Os sacerdotes deverão, de tempos em tempos, ali tocar cornetas, feitas ali de chifres de carneiros. Então eles usariam ali esse instrumento. Trombetas. Não eram trombetas como instrumentos de metal. Era realmente assim, os chifres de carneiros, pegos ali de forma bem rústica mesmo, tirados ali qualquer coisa que ainda restasse por dentro e utilizados ali. Então, a intenção não era ter uma plasticidade no toque, mas eles deveriam tocar então ali essas trombetas. Era isso que eles deveriam fazer. Cercar a cidade, marchar, carregar a arca, tocar trombeta. Por último, gritar. Nada usual. Nada de guerra. O Senhor, então,
garante que no 7º dia, eles teriam então ali, sem falta, aquela cidade. E o sinal desse momento se daria quando eles então fossem levados a gritar, os muros cairiam. E a cidade ficaria então exposta, os seus habitantes ali expostos, entregues. E não apenas expostos ali fisicamente, mas mentalmente expostos. Porque, como já foi dito nos outros cultos, Jericó era sinônimo de fortaleza mesmo, de segurança. Primeiro pelo Jordão e depois pelos seus muros. Então a cidade estaria ali exposta. Para quê? Para que o poder de Deus fosse exaltado. Deus estabelece aqui uma forma de que o seu nome seja exaltado, de que o seu poder seja reconhecido. A arca seria levada ali à frente, um símbolo ali instituído da sua presença, onde se daria ali razão a Deus, a sua palavra, o seu poder. Ficaria ali expresso que as coisas aconteceram da forma como Deus ordenou. Ah, meus irmãos, e como Deus gosta de fazer isso conosco. Às vezes somos teimosos, e Deus vai lá e precisa, nos corrigir, e só permite que as coisas aconteçam quando o seu nome pode ser glorificado. E a gente muitas vezes insistente, relutante, mas o Senhor vai lá e sabe como contornar as coisas. É por isso que volta e meia a gente vê pessoas voltando arrependida para a casa de Deus, para o meio do povo de Deus. Pessoas vão, saem, se afastam, um dia caminharam com o Senhor e ficam ali relutantes, em algum momento querem fazer as coisas da sua maneira, e aí, dado um determinado período, elas retornam. Parece que a gente tentou, a gente conversou, falou, ligou, encontrou, foi visitar, e parece que nada dava jeito, mas uma hora o Senhor vai lá e corrige isso, corrige o caminhar da pessoa, e as coisas começam a acontecer para que o seu nome seja glorificado. Deus é especialista em fazer isso. E quanto antes a gente entender para nós, para que nós possamos simplesmente obedecer, melhor. Mas nós precisamos ter essa consciência. O nome do Senhor vai precisar ser glorificado. Esse caminho aqui, semelhantemente, foi estabelecido também para dar honra, de alguma forma, aos sacerdotes. Os sacerdotes geralmente não participavam dos conflitos de guerra, dos embates ali, eles não costumavam estar ali. Só que o Senhor fez questão que esses aqui estivessem. 7 sacerdotes são selecionados para levar então ali as trombetas e tocar. E as trombetas aqui, meus irmãos, elas vão significar, trazem um significado para nós, olhando para esse texto, que nos lembra a proclamação da palavra de Deus. É o que o Senhor deseja proclamar. E Ele usa os seus arautos, seus anunciadores, seus proclamadores, para que a sua palavra seja anunciada. E é por meio dela que as coisas acontecem. Então, é um texto aqui, é uma situação para nós aqui cheia, de fato, de símbolos bem interessantes. O Senhor que proclama, Ele que ordena, Ele que usa os seus instrumentos, Ele que determina o tempo, a forma, tudo para a glória dEle. E tudo está aqui então acontecendo. Um caminho estabelecido aqui para provar a fé. Pense você, 40 anos de deserto. Agora eles chegam ali, já teve aquele tempo, antes de atravessar o Jordão.
Você lembra que eles ficaram parados lá, esperaram 3 dias, até que puderam atravessar? Aí depois eles atravessam o Jordão. Aí tem mais um tempo, parem aí, vamos circuncidar os homens. Agora está na hora de entrar, esperem aí, mais 7 dias. É a fé sendo provada, é a obediência sendo provada, a paciência desse povo sendo provada, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor faz muito isso, mais uma vez. E vai nos testando. Você vai me obedecer? Você vai me obedecer? Você vai ter fé? Você vai confiar? E aí nós vamos sendo levados, e os dias passam, os meses passam, às vezes os anos passam, para que nós sejamos obedientes à sua voz. Para que nós sejamos obedientes. Eu me lembro que em 2019, as pessoas que nos conhecem há mais tempo, a Deusa teve uma gestação que não progrediu. A gente ficou bem abalado. Um negócio assim que a gente não deseja para ninguém. Você se enche de expectativa, a barriga começa a crescer e de repente você descobre que o neném não está mais lá. É muito triste. Todo o procedimento que a mulher tem que passar, né, semelhante ao parto depois, para que aquele material que se desenvolveu internamente possa ser tirado. Então foi tudo muito difícil. Mas uma coisa que nós decidimos foi, nós não deixaremos de honrar o nosso Senhor por conta disso. E passado aquele sentimento de luto, todos os nossos dias seguintes foram dizendo assim, nós vamos continuar obedecendo ao Senhor. Antes era assim e vamos continuar assim, né? Passou algum tempo, veio a Alice, agora já vem outro. Mas, meus irmãos, grande alegria é nós continuarmos obedientes ao Senhor. E muitas vezes o Senhor vai tratar essa nossa ansiedade, essa nossa preocupação com as coisas. Eu conversava com um amigo, que ele é da Assembleia de Deus, já está casado há algum tempo, e eles não conseguem ter filhos. Não quis brincar, né, dizer para ele, passa lá na igreja tomar da nossa água. Porque eu sei que para ele é um negócio muito sério mesmo. Ele está indo assim até em psicólogo, porque ele tem andado bem ansioso mesmo, os anos vão passando, né? Mas eu disse para ele, meu irmão, ore, dê a palavra continuamente, todos os dias, converse com o seu pastor, não sei como é que é a relação dele com o pastor, converse, mas fique firme. Aí ele falou, talvez esteja me faltando mais fé. Eu falei, não é que às vezes esteja nos faltando fé, a gente até tem fé em Deus, acredita, mas às vezes a gente quer também que seja no nosso tempo, então a gente fica naquele relutar, e Deus vai ali nos tratando. E assim, meus irmãos, Deus estava fazendo com o seu povo, e nós temos que ter consciência disso, amém? Ter consciência que às vezes Deus está ali nos conduzindo, nos tratando, testando a nossa fé, dizendo, faça dessa maneira, faça dessa forma, vai por aqui, seja desse jeito. Certo é, meus irmãos, que agora o povo de Israel vai entrar nessa terra. E aqui, a partir do versículo seguinte, nós temos aqui o relato de como as coisas continuam a acontecer. Versículo 6, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade, soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Perceba como eles agem de uma maneira muito imediata. Josué acabou de dar as instruções. Os sacerdotes tomam ali as trombetas, começam a tocar, vão à frente, a arca do Senhor sai também ali atrás deles, e o povo vai também. Perceba como a nossa resposta a Deus precisa ser imediata. Pare de ser tardio em obedecer a Deus. Se ouviu a palavra é clara, obedeça. Não fique sendo tardio, adiando, amanhã eu começo. Não é como dieta, não é como novas metas, é a palavra de Deus. Porque se Ele diz,
Nós precisamos ter a certeza de que a sua palavra é o melhor. Então não sejamos tardios. O povo então foi. E onde quer que a arca fosse, o povo seguia. Os homens armados iam adiante dela, limpando o caminho. Depois vinha a arca, depois vinha o povo. Versículo 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. O interessante aqui, que alguns homens ali iam à frente, armados, como quem limpasse o território. Que honra é, meus irmãos, ser aqueles que estão na vanguarda da obra de Deus. Aqueles que vão à frente. Sabe o significado da palavra vanguarda? Ela vem de uma expressão, se eu não me engano é francês, avant-garde. É, Rebeca? Me corrija. É? Estou sabendo nas aulas de história do ensino médio. Avant-garde. É aqueles que vão à frente. Às vezes o Senhor nos chama para estar na vanguarda de algumas coisas. Às vezes vai ser de uma família cristã. De repente você é de uma família que não teve nenhum crente lá atrás. Que as pessoas contam as histórias, ia para casa da minha avó levava para a igreja, os meus pais me levaram para a igreja, e você fica ali, como eu queria ter vivido assim, como eu queria ter sido levado para a igreja na infância. E de repente você vai se prender ali apenas na tristeza de não ter vivido aquilo. Mas, meus irmãos, há muitos que são chamados para ir à frente, para limpar o caminho, para preparar uma história. De repente você é o primeiro cristão da sua família, que vai vir com seus filhos, com seus netos, bisnetos, e daí para frente, pessoas tementes ao Senhor. Se o Senhor lhe chamar para ser a vanguarda, não tema, vá à frente. Tope o desafio. Sempre haverão aqueles que o Senhor chamará para ser vanguarda. Então aceite o desafio e vá à frente. Josué terminou de dar a ordem, o povo foi cumprir, inclusive aqueles que eram chamados para ir à frente. 7 sacerdotes então iam ali imediatamente à frente da arca com as trombetas nas mãos e tocavam a arca ali continuamente. Ficavam ali a tocar a arca. Os ministros de Deus, proclamando ali guerra contra os cananeus. Semelhante, meus irmãos, àqueles que proclamam o Evangelho, que proclamando o Evangelho declaram o amor de Deus e guerra ao pecado. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar para sermos aqueles que proclamam, anunciam, e nós também não podemos temer. Eles estavam ali anunciando o poder de Deus, anunciando a ira de Deus e anunciando também o amor de Deus pelo povo de Israel. A palavra do Senhor, ela tem amplo poder. Aos que são seu povo, o seu amor. Aos que não querem, aos que o rejeitam, sua palavra também, a sua ira. Para que nenhum possa dizer, não escutei. A palavra, então, vai sendo proclamada. O pastor da escola do discípulo, ele comenta assim, esqueci o nome dele agora. Ele comentou assim, imagine vocês lembram que a gente falou que as muralhas elas eram grandes, que tinham inclusive casas em cima? Então imagine que o povo estava ali andando ao redor, e talvez muitos subiram, e embora tivessem medo, talvez naquele momento começaram a olhar e dizer assim, talvez Israel não seja tão forte, porque veja que estratégia que eles estão usando, estão simplesmente caminhando e tocando trombetas. E começaram a olhar aquilo e zombar, e talvez começaram a sorrir. E meus irmãos, Deus é maravilhoso. Porque tudo que Ele faz, não tem só assim, vai atingir a Rebeca, quem está perto dela, vai atingir um monte de gente.
Não vai atingir só o José, vai pegar o José e quem está perto dele. É assim que Deus faz. Enquanto as trombetas tocavam e o povo caminhava, e talvez aquilo ia tocando e enchendo de fé e fortalecendo o povo de Israel, talvez o povo de Jericó foi pego ali, saindo do medo e indo para a zombaria. E daqui a pouco a gente vai ver esse povo derrotado. E alguns vão olhar e vão dizer assim, mas que cruel, esse povo morreu. Meus irmãos, o povo que zombou de Deus, que teve 7 dias de oportunidade de se render ao Deus de Israel e o seu coração parece que endureceu cada vez mais. Que uma hora ficaram até amedrontados, mas não era aquele temor a Deus, como que se pudessem se render dobrando seus joelhos, não, era apenas medo mesmo de guerra. Mas aí, talvez nesses dias, enquanto o povo girava ali ao redor da cidade, os seus corações foram tomados de zombaria. Ah, é isso aí? Então eles não são tudo aquilo que nós pensávamos. E aí, meus irmãos, essa mesma palavra proclamada, que salva alguns, condena outros. É por isso que não há erro em Deus condenar pessoas ao inferno. Porque são os corações endurecidos que rejeitam a graça de Deus. Nós podemos ter aqui também essas voltas ao redor da cidade, como se fosse Deus ali derramando a sua graça, dizendo, está aqui a graça, derramada a todos vocês. Estou aqui como aquele que bate a porta. Quem abrir e me receber, cearei com ele. Mas eles não abriram a porta. E há muitos, meus irmãos, muitos e muitos, que serão condenados porque não abriram a porta. Porque não abriram os portões que cerravam ali as muralhas do seu coração. Certo é que eles estavam ali proclamando então essa presença graciosa de Deus, tocando as trombetas. Como eu disse agora há pouco, as trombetas não eram ali instrumentos para proclamar ali talvez uma música doce. Era tudo muito rústico, talvez até, diria eu, insuportável. Por não serem aí propriamente instrumentos daqueles que se consideravam como próprios à música. Mas é tão interessante que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, vai dizer que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas que Deus usa, meus irmãos, muitas vezes não vão ser as armas convencionais desse mundo. Não vão ser as armas que esse mundo espera. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz que o Senhor resolveu usar a loucura da pregação para salvar os homens. Foi assim que Deus fez. Sabe, essa semana aí começou a rodar na internet um vídeo daquele ator, acho que é Pedro Cardoso, aquele que era o, como é o nome? Da Grande Família, que tem os memezinhos dele, Agostinho Carrara. Esse cara, ele é muito inteligente. E aí rolou um vídeo dele aí, acho que era num podcast, que ele começa a falar acerca de Jesus, tipo filosofar sobre isso. E aí, na filosofia dele, ele fala como se Jesus tivesse, na verdade, sido derrotado ao ir para a cruz. Que se Jesus tivesse vivido, aí sim ele venceria, e o plano dele seria muito maior, as coisas que ele fez seriam muito maiores do que aquilo que foi conseguido quando ele morreu. Então os cristãos de hoje vivem um evangelho, uma crença em Jesus, como se nós tivéssemos uma percepção errada. Mais ou menos assim a ideia dele, bem louca mesmo. E daí a gente vê, meus irmãos, o quanto o evangelho é loucura para esse mundo, que não entende, que não compreende o favor de Deus que nós conseguimos através da morte de Jesus na cruz. E é exatamente isso, meus irmãos, que está acontecendo aqui. O Senhor está usando armas não convencionais, que esse mundo não consegue compreender que a vitória do Senhor está chegando.
que a vitória do povo de Deus está chegando. Por quê? Porque eles estão tomados ali de trombetas e não de armas convencionais para a guerra. Veja o versículo 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. As pessoas receberam uma ordem. A ordem é: fiquem em silêncio. Não façam barulho algum. Por quê? Porque toda a atenção deve estar no som das buzinas. E aí, dentro dessa figura aqui, que nós acabamos de falar, das trombetas, das buzinas que estão sendo tocadas aqui, nos faz também entender, meus irmãos, que nós não devemos usar a nossa voz para atrapalhar a voz de Deus. A única voz que deve ser ouvida é a voz do Senhor. Amém? É o Evangelho do nosso Senhor. Às vezes nós queremos forçar, usar a nossa voz, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, os nossos pensamentos para tentar facilitar pessoas até a serem salvas. Não faça isso. A única voz que deve ser ouvida é a do Senhor. E se o Senhor se expressa pela sua palavra, é essa que nós devemos usar. A palavra de Deus, a Bíblia. É isso que deve ser proclamado aos homens, não a nossa voz. Nós não venceremos pelo som da nossa voz. Nós não venceremos pelas nossas palavras. Nós venceremos pela palavra de Deus. Ela é poderosa, não a nossa voz. Então o povo recebeu uma ordem: fiquem em silêncio. Só vão gritar quando for uma ordem de Deus. E ainda não era o momento. Bom, eles deveriam então circuncidar a cidade. Estar ali caminhando em volta ao longo dos dias que iam se passando. Veja o versículo 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então vamos lá para a matemática. 6 dias dando uma volta em cada dia, gente. Cada dia eles deram uma volta. 7 sacerdotes, versículo 13, 7 sacerdotes que levaram as trombetas e iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas, os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor. Então aí o Senhor descrevendo, a palavra do Senhor descrevendo aí a ordem, né, que eles estavam. Enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Então o que eles estavam fazendo? Nos primeiros dias uma volta e voltavam ao acampamento. Uma volta e voltava ao acampamento. E durante 6 dias eles fizeram isso. Guarda aí na memória, 6. Tá? Para não perder a conta. No 7º dia, o texto diz: levantaram ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Então 6, uma volta em cada dia, dos 6 dias. No 7º dia, 7 voltas. 7 mais 6? 13. Nunca mais você vai errar. Já dá para usar naqueles videozinhos, tá? Pegando as pessoas. Quantas voltas foram? Aí o pessoal 7, aí você 13. Aí a pessoa vai ter que ler a Bíblia para descobrir. 13 voltas. O que nos dá a entender aqui também que não era uma volta que demorava um dia. Porque no 7º dia, eles deram 7 voltas. Então não era tão demorada assim a volta. No 7º dia, deram eles então 7 voltas. Bom, Deus, meus irmãos, poderia então ter feito com que o muro desabasse após eles rodearem a cidade uma única vez. Não poderia? Se Deus quisesse, com uma única volta, os muros teriam caído. Mas quis o Senhor que isso fosse feito em 13 voltas, ao longo de 7 dias.
E parece que os primeiros dias testam muito mais a paciência deles, porque era só uma volta e voltem para o acampamento. Uma volta e voltem para o acampamento. Uma volta e voltem para o acampamento. Parece que a paciência deles está sendo testada. Como eu disse agora há pouco, o povo de Jericó também está sendo provado. No 7º dia apenas, eles vão e dão 7 voltas. Esse número aqui, dentro da história de Israel, ele é um número sempre bem emblemático. Ele aponta para a criação. Ele era o número, né, como nós temos até hoje, do calendário semanal. Uma outra coisa aqui que nos é certo, a partir dessa ideia, é que o povo de Israel, com certeza, caminhou num sábado. Os israelitas, a tradição judaica, traz a ideia de que o último dia aqui teria sido o sábado, embora o texto não nos dê essa certeza. Mas pelo menos um dia eles caminharam no sábado. O que nos traz uma outra consciência aqui dentro do texto. O poder que Deus tem sobre as suas ordenanças. Você lembra quando lá no Novo Testamento a gente vai ler que o Senhor até do sábado é Senhor? Porque, embora ordenasse ao povo que descansasse no sábado, remetendo ali à criação, aqui quis o Senhor que eles caminhassem. Não sabemos exatamente qual é o dia, mas se caminharam 7 dias seguidos, certamente um sábado eles caminharam. Se foi realmente o último dia um sábado, caminharam muito mais no sábado. E se essa obra aqui aponta também para a obra de Cristo, que com seu poder, com a sua obra, derrotou o pecado, nós temos que o nosso Senhor tem poder exatamente sobre todas as coisas. Até do sábado ele é Senhor. Então nós devemos confiar nesse Deus. Devemos confiar em Cristo como nosso Senhor. O Senhor nunca teve a intenção de prender o homem em suas próprias leis. A lei do Senhor é para que o homem compreenda o próprio Senhor, se aproxime dele, o ame cada vez mais. E eles continuaram então ali fazendo isso, dentro do tempo designado por Deus. Uma vez em cada dia, durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. E veja que, embora, meus irmãos, no começo parecesse não ter nenhum resultado concreto ali daquelas ações, certamente ali Deus estava trabalhando neles, que eles continuassem obedecendo, continuassem atendendo à visão do próprio Senhor. Por último, eles deveriam então dar um grito. E foi o que eles fizeram, versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. E o povo então deu um grito. Deu um grito aqui expressando a sua fé. Talvez um grito aqui, meus irmãos, tomado de mais força ainda, por terem caminhado ao longo de todos esses dias. E certamente estava ali o Senhor trabalhando em seus corações, trabalhando a fé deles, de que realmente esse muro cairia. Era um grito ali como se soasse uma oração ao Senhor. O Senhor ordenou que eles gritassem. As buzinas ali, as trombetas estavam sendo tocadas, proclamando ali a promessa de Deus, para que eles pudessem lembrar disso. E agora eles gritam, como quem declara a confiança naquilo que o Senhor estava fazendo. Do outro lado, um povo que zombava, talvez muitos em cima ali dos muros. E veja que agora o versículo 17 nos diz: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos.
mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Bom, o povo seguiu aquilo que o Senhor havia ordenado, está seguindo aí até o final. E agora, finalmente, Josué vai dizer a eles: o Senhor nos deu, então, essa cidade. O Senhor deu essa cidade a vocês, entregou essa cidade a vocês. É interessante, porque o Senhor diz isso a Josué no começo, mas Josué não diz isso ao povo no começo. Josué só disse no final. Muitas vezes, meus irmãos, é mais fácil para nós obedecer a Deus quando já está tudo sinalizado que nós vamos ter a recompensa. Quando é mais fácil perdoar alguém? Quando ela chega pedindo perdão ou quando ela parece que não quer de nenhuma forma mudar o seu pensamento, a sua forma de agir? Certamente é quando a pessoa nos procura pedindo perdão. É muito mais difícil obedecer a Deus se o outro não pede perdão. Mas a ordem de Deus é: perdoe. Devemos perdoar. Não porque o outro está arrependido. Devemos perdoar porque assim o Senhor nos ordenou. Isso aqui, meus irmãos, aponta para nós essa nossa dificuldade que temos em obedecer a Deus sem vermos a sinalização de que tudo vai dar certo. Obedecer a Deus sem ver a sinalização de que as coisas estão se encaminhando favoravelmente para nós. Há muitas pessoas, jovens, adolescentes, que se perdem antes do casamento. Por quê? Porque não vem uma sinalização de Deus de que vai dar certo. Senhor, eu creio, eu acredito, um dia eu estarei casado, um dia eu estarei casada. Eu acredito, Senhor, eu confio, mas às vezes parece que o tempo vai passando, as circunstâncias vão se dando ali como mais difíceis, conhece uma pessoa, não vai tão bem quanto você imaginava, e fica ali aquele negócio já ali. E a gente tem que obedecer a Deus. Mas muitos se perdem nesse momento, por quê? Porque começa a sinalizar como se as coisas não fossem acontecer, como Deus prometera, ou como nós esperamos que aconteça em Deus. E muitos se perdem nesse momento. Tome muito cuidado. Nós não somos chamados a obedecer a Deus somente quando parece que tudo vai dar certo. Nós somos chamados a obedecer a Deus. Então Josué não disse: olha, o Senhor entregou a cidade nas nossas mãos, vamos lá, vamos dar as voltas aí ao redor da cidade. Ele falou: o Senhor nos ordenou fazer assim. E o texto diz, lemos versículos atrás, quando ele terminou de falar, o povo começou a fazer. Tendo concluído os dias, imagine vocês que ao longo desses dias, gente, eles conversaram. Eles olhavam um para o outro. Talvez algum pensou em tentar desencorajar. O que é isso, gente? É 5 dias já caminhando nesse negócio aqui, não acontece nada. Você não faria assim, mas alguém faria, né? Que é isso, misericórdia, está caminhando esse negócio, já está aqui. Ele disse que a gente ia entrar, como é que vai ser? Mas somente no 7º dia, Josué vai dizer: o Senhor entregou essa cidade a nós. Porque nós não somos chamados a obedecer somente quando sabemos que tudo vai dar certo. Você não é chamado a obedecer seus pais somente se seus pais são os melhores pais do mundo. Você não é chamado a ser um bom pai somente se seus filhos forem os melhores filhos do mundo. Nós somos chamados a obedecer a Deus segundo a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então o Senhor ordenou. E assim o povo vai. Aí há outras ordenanças aqui agregadas, né? O cuidado ali com a prostituta. Ou a cidade ali sendo destruída, literalmente. Sendo guardado somente aquilo que o Senhor tem ordenado para que fosse consagrado a Ele.
para que não fosse ali tomado nada para si. O Senhor não queria que o povo tomasse então Jericó para si. Não queria. E fala isso aqui talvez como que prevesse aquilo que estava por acontecer, que nós vamos ver no próximo capítulo, o pecado de Acã. Mas o Senhor não queria, não era para que eles ficassem com a cidade, não era para que eles se dessem bem. Essa é a expressão. Não é para vocês chegarem em Jericó para se dar bem, é para o nome do Senhor ser glorificado. E nós queremos muito as obras de Deus para nos darmos bem. Mude a sua concepção, antes queira glorificar o Senhor. Bom, versículo 19. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Não porque Deus precisasse disso, viu? Mas é porque, mais uma vez, o nome dele tinha que ser glorificado. Então era para ficar marcas de que aquilo que os ímpios tinham levado eram dele. Essa é a marca aqui. Então aquilo que os ímpios querem, dominam nesse mundo, tudo pertence a Deus. Então vai ficar uma marca disso, um memorial disso. Algumas coisas serão ali consagradas e levadas ao Senhor. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio de espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Bom, meus irmãos, as trombetas soaram, o povo gritou e o muro caiu. E o texto disse agora que eles começam a atacar e tomar a cidade. Não há nenhuma linha falando sobre resistência do povo de Jericó. Porque, imagine agora o cenário. Aqueles que até agora talvez estão aumentando a sua zombaria, porque o povo só está ali caminhando ao redor da cidade. Agora, primeiro cenário, as muralhas começam a cair. Aquilo já era devastador para eles. Eles nunca imaginaram que isso poderia acontecer. Eles cresceram nessa cidade, acreditando que a sua defesa eram as muralhas. Outra coisa, estima-se que milhares de pessoas morreram somente na queda das muralhas. Por quê? Porque muitas casas estavam sobre as muralhas. Então talvez milhares de pessoas teriam morrido só da queda das muralhas. E aqueles que estavam dentro da cidade, ao observar aquilo ali, ficaram atônitos, chocados, sem resistência. É por isso que o texto nos diz que o Senhor entregou Jericó. Eles não tiveram nenhuma resistência. Porque tudo que podia ser feito para minar qualquer coragem deles aconteceu, além do que eles podiam imaginar. Então o povo está aqui atônito. Versículo 21 nos diz então que foram sendo consagradas ali as coisas. Tudo foi sendo tomado. E aqui realmente, meus irmãos, é um cenário de mortes. A cidade está sendo aqui derrotada, as pessoas estão sendo executadas, a ordem do Senhor está sendo executada. Por quê? Porque são infiéis, não amam o Senhor, rejeitaram o seu nome. E aqui, meus irmãos, há um cenário que aponta verdadeiramente para a condenação do homem que não quer a Deus. Quando nós lemos essas histórias no Antigo Testamento, os textos históricos, eles estão muito mais preocupados com o entendimento da obra de Deus do que com o entendimento de detalhes das batalhas. Não é à toa que muitas vezes a gente vai ver hipérboles, como palavras, no próprio livro de Josué, mais para frente a gente vai perceber, palavras como assim, tudo foi destruído, todas as cidades foram destruídas, todas as pessoas foram tomadas. Aí mais na frente a gente vai ver embates com pessoas daquela região. Aí a gente vai dizer assim, mas não foi tudo destruído? É porque os judeus, fazia parte isso da literatura judaica, eles tinham realmente uma preocupação
com exagero, para realmente assim demonstrar força. Então, fazia parte da cultura judaica essa expressão por meio de hipérboles. Para dizer, não, foi tudo devastado, tudo foi vencido. Então eles usavam essas expressões. A gente vê isso muitas vezes ao longo do livro de Josué. E a gente vai tentar sinalizar sempre. Mas o que é principal aqui? É entender que a intenção realmente de Deus, por meio dessas histórias, é nos fazer entender o seu propósito de uma maneira geral. Aqueles que rejeitam a Deus serão condenados. Aí quando Jesus vem, a expressão vai ser: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí você vai dizer, pastor, mas aqui a morte física é um tanto cruel para nós. E eu acrescento a você, muito mais cruel para aquele que sofre é imaginar a sua condenação eterna. Mas estão sendo condenados porque assim decidiram ficar longe do Senhor. Decidiram estar longe de Deus. E por isso permaneceram assim. A cidade foi toda destruída. Versículo 22, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Aqui tem outra coisa interessante. Primeiro, Josué manda aí os 2 jovens que já tinham ido lá, para que não houvesse erro, talvez, eles talvez tivessem muito mais facilidade de identificar Raabe, a sua casa, né? Embora tivesse sido pedido um sinal disso, mas que Josué enviar essas 2 pessoas lá. Outra coisa falamos que a casa de Raabe era sobre a muralha, provavelmente. E aí como é isso? A muralha caiu e a casa de Raabe está de pé? Aí alguns vão dizer assim, não, talvez então a casa de Raabe não era sobre a muralha, mas talvez muito próximo à muralha, mas não tão próximo para ser atingido pela muralha. Mas outros vão acreditar, eu costumo acreditar dessa forma, que o Senhor é tão soberano que de toda a muralha, talvez apenas a parte da casa de Raabe tenha ficado de pé, para que aquela família pudesse ser preservada. Porque assim Deus faz, preserva aqueles que são seus. É por isso que nós podemos crer, podemos perseverar no Senhor, de que quando nosso Senhor Jesus voltar, nós estaremos preservados. É por isso que nós não devemos ter medo de grande tribulação. Nós precisamos perseverar, ficar firmes no Senhor. Bom, versículo 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro e ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. A cidade foi toda queimada. Por quê, meus irmãos? Porque aqui é uma outra figura. Tudo aquilo, meus irmãos, que não pertence ao Senhor, que nos afasta de Deus, tem que ser tirado da nossa vida. Tudo. Nós não negociamos com o pecado. A tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. O teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Essa cidade simboliza o pecado, seja toda queimada. E vamos ver daqui a pouco, não seja colocada de pé novamente. Porque, meus irmãos, o Senhor não negocia com o pecado. E esse texto nos ensina isso. Nós não podemos ficar, mas deixa um pouquinho, a gente pode aproveitar isso. O Senhor não queria. As únicas coisas que foram tiradas dali foram alguns utensílios de bronze, de ferro, ao tesouro do santuário do Senhor, para que fosse esse memorial do poder de Deus, e Raabe e sua família, porque simbolizam aqui um arrependimento, e vão ser agora inseridos ao povo do Senhor. Diz aqui o texto que Raabe vive entre os israelitas até hoje. Até hoje quando? Até o tempo que o autor do livro escreveu, que como nós já falamos nos outros cultos, provavelmente foi Josué.
Então talvez Josué tivesse escrito naquele tempo em que Raabe ainda estava no meio do povo de Deus. Mas principalmente aqui é uma forma de demonstrar que ela foi inserida no povo de Deus. Por quê? Porque houve da parte dela aqui algo que nos sinaliza então arrependimento. Por fim, o texto nos diz que naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Bom, Jericó não deveria ser reconstruída. E Deus com isso, meus irmãos, mostra aqui o peso da sua palavra. Ai daqueles que reconstruíssem em Jericó. Ai daqueles que reconstruíssem aquilo que Deus havia destruído. Aí você diz assim: pastor, mas tem outros textos lá na frente onde a gente vai ver novamente pessoas nessa cidade. Por que isso então? Porque provavelmente então o texto nos aponta, e a fala de Josué aponte para especificamente a questão das muralhas e toda a conjuntura de ideias e de pensamentos que estavam ali ao redor daquela cidade. Não necessariamente o lugar. Não que Deus tenha feito maldito lugar, que as pessoas não pudessem mais pisar ali, mas para que aqueles pensamentos não poderiam perseverar. Vamos supor que você descubra que lá na sua casa, onde você mora hoje, foi um terreiro de Umbanda um tempo atrás. Eita, pastor, até me arrepiei agora. Aí você tem que devastar agora a casa, derrubar tudo e sair de lá? Não. O que você não pode ter? As mesmas ideias daqueles que um dia moraram lá. Não pode ter os mesmos pensamentos. Não pode erguer aquilo que um dia foi erguido. Mas se mudou o pensamento, as coisas podem seguir, pode acontecer. O que nós não podemos reerguer na nossa vida, meus irmãos, são aqueles velhos pensamentos de outrora. Se você tem caminhado nos caminhos do Senhor, não levante novamente as muralhas que um dia te aprisionaram lá atrás. A muralha do pecado. A muralha dos pecados de toda ordem que um dia te aprisionaram lá atrás, não devem ser erguidas. Tome muito cuidado quando seu coração perverso tentar chamar você de volta para aquilo que você viveu no passado. Não aceite. Viva conforme a vontade do Senhor. Assim, versículo 27, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O texto final, o versículo final, nos mostra exatamente aquilo que nós falamos aqui a noite toda. O principal era que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando a fama se espalhou, falando de Josué, era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não há, meus irmãos, uma forma melhor de um homem ter a sua reputação reconhecida do que carregar as evidências da presença de Deus. Talvez um dia você seja reconhecido pelo seu trabalho, talvez você seja reconhecido por bons gestos, mas a melhor forma de alguém ser reconhecido é dizer assim: olha, tá vendo, aquilo era uma mulher de Deus, tá vendo, esse é um homem de Deus, tá vendo, esse é um rapaz, uma moça de Deus. Essa certamente será a melhor forma de qualquer um de nós sermos reconhecidos. Porque aí, meus irmãos, não significará simplesmente que o nosso nome será lembrado, mas que o nosso Deus que nos fez vencer as muralhas, que nos fez vencer o rio, que nos fez vencer o deserto, o nosso Deus nos levou até lá. Que em nome de Jesus, eu e você possamos ter a alegria de sermos reconhecidos pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar para ir para casa.